Oi, turminha, tudo bem? Nessa videoaula, então, a gente vai falar sobre balanceamento de equações químicas, tá? Como complemento da aula que vocês viram lá no Centro de Mídias, no dia 10 de agosto de 2020, ok? Então, o que é uma equação química, né? Equação química é aquela na qual reagentes se convertem em produtos. Então, a gente tem reagentes à esquerda e produtos à direita. Observa aqui, ó, H2 mais O2 produzindo H2O. Então, H2 e O2 estão do lado dos reagentes e O2 está do lado do produto. Esse mais significa reage com e a setinha significa produzindo. Então, a gente lê H2 mais H2 reage com O2, produzindo H2O, ok? Então, aqui a gente pode, ou vocês vão encontrar isso muito comum, ó, e a gente usa bastante, ó. Qual é o estado físico das substâncias, ó? Hidrogênio no estado gasoso, oxigênio no estado gasoso e a água aqui ela está no estado líquido. Então, eles podem se apresentar ó, no estado gasoso, no estado vapor, no estado líquido, em solução aquosa, quando você solubiliza né, em água, no estado sólido, no estado cristalino ou em forma de precipitado, tá? Então, toda vez que vocês virem essa, entre parênteses, uma letrinha, vai ser uma dessas letras aqui, então vocês já vão saber do que se trata, ok? Aqui, uma coisa importante, tá, gente? Importante isso daqui, ó. Como é que a gente vai contar quantos elementos tem uma molécula aqui, ó? Por exemplo, nesse daqui, ó, hidróxido de alumínio. Al, entre parênteses, OH3. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um átomo só de alumínio. Por quê, ó? A gente conta da esquerda para a direita, né? Então, Al. Logo depois do Al, eu tenho algum número aqui, ó, onde eu estou apontando aqui, ó. Tem algum número aqui? Não tem. Então, é um átomo só de alumínio. Eu tenho 3 átomos de oxigênio. Por quê? Aqui, do lado do oxigênio, eu tenho algum número? Não. Então, aqui o número é 1. Na química, o número 1 a gente não representa, tá? Aqui é 1. Só que ele não está entre parênteses e tem o 3 aqui fora. Então, o número que está aqui dentro, eu tenho que multiplicar pelo número que está fora. Então, 1 vezes 3 igual a 3. Por isso que eu tenho 3 átomos de oxigênio. Mesma coisa o hidrogênio, ó, do lado do H, que número eu tenho? Nenhum. Se é nenhum, é porque o número é 1. 1 do lado de dentro, vezes 3, que está do lado de fora. 1 vezes 3, 3. Por isso que eu tenho 3 átomos de hidrogênio aqui também, tá? Aqui, vamos ver aqui, ó. Um pouco mais complexo, vamos ver, ó. CaH2PO4, 3. Então, vamos lá. Ca, do lado do Ca, tem algum número? Não. É porque o número é 1. Então, um átomo de cálcio, ó. Um átomo. Agora, vamos lá aqui, ó. Tá entre parênteses, então vamos prestar atenção. H. Do lado do H, que número eu tenho? 2. Mas ele está entre parênteses e eu tenho um número fora do parênteses, então eu tenho que multiplicar. 2 vezes 3, quanto dá? 6. Por isso que eu tenho 6 átomos de hidrogênio. Vamos ver o P. Do lado do P, que número eu tenho? Nenhum, né? É porque o número dele é 1. Mas eu tenho que multiplicar pelo número que está fora. 1 vezes 3, 3. Por isso que eu tenho 3 átomos de fósforo. Fósforo é o P, tá? E aí, o O de oxigênio, do ladinho dele eu tenho o número 4. Então, aqui dentro do parênteses eu tenho 4 átomos de oxigênio. Só que do lado de fora eu tenho o número 3, então eu tenho que multiplicar o número de dentro pelo número de fora. 4 vezes 3, 12. Por isso que ele fala que eu tenho 12 átomos de oxigênio. Entenderam? Ok. E o que são coeficientes estequiométricos, então? São esses números grandes aqui, ó, que ficam do lado esquerdo
das nossas substâncias, dos nossos elementos, tá? Então, aqui significa o quê? Que eu tenho duas moléculas de gás hidrogênio, uma molécula de gás oxigênio e duas moléculas de água. Esse número 1 que eu coloquei aqui, eu coloquei só para vocês saberem que tem uma molécula de gás oxigênio, tá? Mas o número 1 na química a gente não representa, tá? Então não precisava ter esse 1 aqui, tá bom? Outro exemplo aqui, que eu tenho, ó, NaOH mais HCl, produzindo NaCl mais água. Então, vocês viram que não tem nada, nenhum número aqui, nem do lado do NaOH, nem do lado do HCl, nem do lado do NaCl, nem do lado da água. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu tenho uma molécula de NaOH, uma molécula de HCl, uma molécula de NaCl e uma molécula de água, tá? Tudo 1. Mas, como eu disse, o 1 a gente não representa na química, então, por isso que não precisamos fazer nada aqui, tá? Então, a gente não usa, não é usual a gente colocar números aqui, tá? Tô tentando apagar aqui, tá ruim. Bom, opa, consegui, ó. Apaguei aqui, apaguei aqui, apaguei aqui, tá? Então, é isso. Aqui, ó. Quais são os coeficientes estequiométricos aqui, então? Eu tenho P4 mais 6H2, produzindo 4PH3. Eu falei que ele segue, o balanceamento ele tem que obedecer à lei de Lavoisier, ou seja, tudo que eu tenho do lado dos reagentes, eu tenho que ter do lado dos produtos, as mesmas quantidades, ó. Aqui eu tenho P, P é fósforo. Quantos fósforos tem? 4. E do lado dos produtos, aqui, ó, desse lado aqui direito, aqui, ó, não tenho nada, então quer dizer que o número é 1. Mas aqui à esquerda, eu não tenho 4 grandão, que eu falei que é o coeficiente estequiométrico, eu tenho que multiplicar esse número por esse número pequenininho. Então, fica 4 vezes 1 igual a 4. Então, eu tenho 4 fósforos do lado esquerdo e 4 do lado direito. E aqui, ó, 6H2. Eu pego aqui esse que é o coeficiente, multiplico por esse número pequenininho aqui, que é o 2. Então, 2 vezes 6 dá 12 hidrogênios, né? Ups. Desse lado direito aqui dos produtos, eu tenho que ter 12 hidrogênios também, tá? Deixa eu apagar aqui para não... Ok. Então, ó, aqui em pequenininho esse número aqui, que chama índice, é 3. Eu tenho que multiplicar pelo coeficiente, que é o número grandão. Então, o coeficiente, ele multiplica a molécula inteira. Então, 3 vezes 4 dá quanto? Dá 12 também. Então, essa molécula está, essa reação está balanceada, ok? Aqui, ó, C mais O2 produzindo CO2. Carbono, eu tenho quanto? Tenho 1 aqui, e aqui eu tenho 1 também, ó, porque aqui é o número 1, e aqui eu não tenho nada, aqui é 1 também. O2, aqui é 1, vezes 2 dá 2, aqui 1 vezes 2 dá 2. Ok, aqui também. Esse FeS mais 2HCl, dando FeCl2 mais H2S. Então, vamos ver. Ferro, eu tenho um aqui e um aqui. Cloro, aqui, ó, do lado não tem nada, então é número 1. 1 vezes 2 dá 2. Então, eu tenho 2 átomos de cloro aqui. E aqui eu tenho o número 1, se não é nada, é número 1. 2 vezes 1 dá 2 também. Certo? O S, ó, tem um aqui e um aqui. E o hidrogênio, ó. O que eu tenho aqui no hidrogênio? Eu tenho H, do lado do H é 1, mas aqui eu tenho o número 2, que vai multiplicar a molécula inteira. Então, 1 vezes 2 dá 2 hidrogênios. E aqui também, ó, tem 1 vezes 2, 2. Então, também está balanceado, ok? Aqui eu vou tentar explicar aquele exercício que ficou bem confuso lá no dia da aula, que é esse daqui, ó. A figura abaixo representa uma reação química. Então, ó, simboliza o átomo A, bolinha preta, e o átomo B, bolinhas azuis. Então, olha só. Eu tenho um átomo de bolinha preta, que é o átomo A. Ele tá sozinho aqui, ó. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. 4, 5, 6, 7,
8. Ops. Tem 8, né? Então, eu tenho 8 átomos do preto. Vou colocar assim, 8P, só para vocês verem. 8 do preto. E o B? O B tá aqui, ó. Ele tá juntinho, por quê? Porque aqui é uma substância. Então, aqui é um átomo, né? Um elemento químico, aqui é uma substância. Então, é alguma coisa com índice 2. E quantos eu tenho desse daqui? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4. Vou colocar A de azul, tá? A de azul. Ok. Dito isso, aqui no produto, quanto eu tenho de produto? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 desse lado de produto formado, certo? Beleza. E aí ela pergunta, qual é a equação que melhor representa essa reação química? Aí a gente tem aqui a letra A, que é B2 mais 2A, que dá 2AB, 8B mais 8A, 8AB, e 4B mais 8A, 8AB. Eu fiz uma representação aqui para ver se vocês conseguem entender. Ó. Eu tenho, não tenho 8 do preto? Coloquei aqui 8 preto, ó. 1, 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Ok, então 8. Só que ao invés de eu colocar preto e azul, eu coloquei uma reação que existe, tá? Mg é magnésio. Então, eu tenho 8 átomos de magnésio, que vai reagir com quanto de azul? 4, né? Então, ó, 1, 2, 3 e 4. Por que duas bolinhas juntas? Porque é uma substância, ó, O2 aqui, ó. Então, O2, duas de O. Quantos tem? 4. Então, o coeficiente aqui tá 4. Produzindo, o que vai acontecer aqui? MgO. 8. Por que 8? Porque você vai juntar um desse com um desse. Não vai ser com 2, ó, porque não tem um 2 aqui, ó. Se tivesse 2 aqui, isso tudo viria para cá, mas não tem. Então, ele quebrou essa molécula aqui. Quebrou essa molécula aqui no meio, ó. Quebrou no meio e ficou com 8 átomos de oxigênio. Então, juntou um de magnésio com um de oxigênio, deu 1. Outro de magnésio com outro de oxigênio, deu 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, deu 8 de MgO. Então, fica 8. Ao invés do... Agora, vamos voltar lá para o preto e o azul. Para o A e para o B. O A é preto. Então, aqui seria 8 de A mais 4 de B, dando quanto? 8 AB. Certo? Beleza. Tá certa essa resposta? Parcialmente certa. Por quê? Porque na química existe uma regra que se chama regra dos menores números. Então, eu tenho que colocar os menores valores possíveis aqui para minha reação. Concorda que 8, 4 e 8, eles são múltiplos? Então, se eu dividir tudo por 4, o que vai ficar aqui, ó? 8 dividido por 4 dá quanto? Dá 2. 4 dividido por 4 dá quanto? Dá 1. 1 a gente não representa, por isso que eu não pus nada aqui. E 8 dividido por 4, aqui vai dar 2. Então, na verdade, ele vai ficar 2 Mg mais 1 de O2, dando 2 de MgO. Porque eu simplifiquei a molécula, tá? A fórmula. Então, aqui vai ficar 2A, trocando aqui, 2A, que é o preto, mais B2, ó, não é O2? Vou colocar B2. B2, produzindo o quê? 2AB. No lugar do Mg eu coloco A, no lugar do O eu coloco o B. Por isso que a resposta é letra A.
ok? Por isso que a resposta é a letra A. Por conta disso, ó, regra dos menores números, a gente tem que dividir tudo para chegar no menor número possível, ok? Conseguiram entender? E como é que a gente faz para fazer o balanceamento? Tem várias maneiras. A professora falou lá, tentativa e erro, mas a gente tem uma regra que chama regra macho, que a gente tem que seguir essa linha aqui. O que é o M do macho? M é metais, então a gente vai balancear primeiro os metais. Acabou os metais, a gente vai para o A. A metais. Acabou metais e ametais, a gente vai balancear o carbono. Acabou o balanceamento do carbono, a gente vai para o hidrogênio. E por último, o oxigênio. Se a gente fizer tudo certo, o oxigênio já vai sair balanceado, tá? Mas o oxigênio sempre tem que ser o último. Exemplo aqui, ó, NaOH mais HCl, NaCl mais água. Então, olha só, macho, primeiro, metais. O sódio é metais, vou começar por ele, ó. Tem um do lado de cá, um do lado de cá. Acabou o metal, vou para o ametal. Qual que é o ametal? É o cloro aqui, ó. Tem um do lado de cá, um do lado de cá. Fechou. Depois vou para o hidrogênio, ó. H2. Eu não tenho nenhum número aqui, ó, porque o número é 1. 1 vezes 2, hidrogênio eu tenho 2. Então, eu tenho que ter 2 hidrogênios do lado de cá, ó. Eu tenho um aqui e um aqui, 2. Ok. Agora, o último é o oxigênio. Lembra que eu falei, se a gente fez tudo certo, o oxigênio já fechou? Ó, eu tenho um oxigênio só do lado de lá e um oxigênio só do lado de cá. Então, essa aqui já está balanceada, o coeficiente é 1 para todos, né? E a de baixo, vamos lá. Macho, primeiro metal. Qual é o metal aqui? Cálcio. Cálcio tem um aqui e um aqui. Cloro é o ametal. Então, aqui eu tenho 2, ó. Aqui eu só tenho 1. O que eu tenho que fazer para esse 1 virar 2? Eu boto o 2 grandão aqui do lado, ó. Não posso colocar o 2 aqui, ó. Aqui tá errado se eu colocar esse 2 aqui. Não posso, tá bom? Esquece isso aqui. Então, o 2 aqui fica aqui grandão. Então, 2Cl de um lado, 2Cl do outro. Ok. Acabou a metal, vamos para o hidrogênio. Hidrogênio aqui eu tenho 2 pequenininho aqui. Aqui não tem nenhum número, sinal que o número é 1. 1 vezes 2, eu tenho 2 hidrogênios aqui. Tem que ter 2 hidrogênios aqui também. Vamos ver se tem. Aqui, ó. Tá entre parênteses, aqui é 1. 1 vezes 2 aqui é 2. Lembra que a professora falou lá da distributiva? Então, eu tenho 2 hidrogênios aqui, mas aqui eu também tenho 2. Então, 2 mais 2 dá quanto? Dá 4. Então, aqui não pode ser 1, certo? Vamos apagar. E vamos pôr... Deixa eu apagar aqui. Vamos pôr aqui 2 aqui grandão. Então, ó, 2 vezes 2 dá quanto? Dá 4. E aqui, 2 mais 2 deu 4. Então, já balanceamos o hidrogênio. Lembra que eu falei que se a gente fez tudo certo, o oxigênio tá certo. Então, vamos lá. Ó, o oxigênio aqui é 1 vezes o número 2 que tá fora. Então, eu tenho 2 oxigênios. E aqui, eu tenho 1, mas eu tenho o número 2 grandão aqui. 2 vezes 1 dá 2. Então, pronto, balanceamos já essa daqui também. Entenderam? Aí vocês podem me perguntar, como é que eu sei qual metal, qual é a metal? Aí vocês têm que olhar na tabela periódica, tá bom? Tá marcadinho lá. E agora eu tenho um desafio para vocês fazerem o balanceamento dessas duas reações químicas aqui, depois me mandarem para eu ver se tiverem dúvidas, tá? Depois eu posto a resposta para vocês. Resumindo, então, todo balanceamento ele vai obedecer a lei de Lavoisier, porque a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos. Para isso, as quantidades de elementos e substâncias têm que ser iguais dos dois lados, tá? A regra macho facilita o balanceamento, se você seguir essa regra. Aconselho muito que vocês sigam. Número grande do lado das moléculas se chama coeficiente estequiométrico. Já tínhamos dito isso no outro vídeo. E aquele número pequenininho, a gente nunca altera, é o índice, a gente nunca mexe neles, tá? Tá 2, eu boto 4 para balancear. Não façam isso, só mexe no coeficiente, ok? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida me chamem. Beijo, fui.